Ora viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição de Debate Internacional. Mais um sábado que entramos em sua casa para juntos olharmos aquilo que acontece fora de portas e que de forma direta ou indireta afeta a nossa vida. E hoje não fugimos da regra, estamos aqui para mais um programa. E desde já, começo já saudando os meus ilustres convidados. Matemuleira, boa tarde, como está? Boa tarde, Jackson, boa tarde ouvintes, boa tarde Engomane, é bom estar de volta. Muito obrigado. Que usufruam do programa. Muito obrigado. Doutor Ngomane, boa tarde, como está? Boa tarde, Jackson, estou bem, obrigado pelo convite. Cumprimentar o Dr. Matimulano, que estamos aqui mais uma vez para opinarmos em relação àquilo que é a política internacional nesta última semana. Muito bem, aí de casa também já se sinta saudade e mais uma vez nós vamos olhar para aquilo que acontece fora de portas e que acaba nos afetando, como já tinha dito na introdução. E falando até a introdução, já temos um tema que já é recorrente nos últimos tempos, se diz, que é o conflito russo-ucraniano. A Rússia vem intensificando nas últimas semanas bombardeios para com a Ucrânia, onde tenta ganhar mais espaço. Recordar que os últimos bombardeios, pelo menos que aconteceram esta semana, chegaram um bocadinho perto de Kiev, que não acontecia desde 26 de junho, julho, já faz lá um bom tempo, mas depois destes dizeres, não dizeres de Zelensky, de estar a recuperar territórios, a Rússia vai respondendo também do seu jeito, e isto acontece depois até do sinistro do último domingo, não é? Falamos sim do que aconteceu na ponte que liga a Rússia continental à Crimeia. É desta forma, senhores, que eu lhes coloco esta matéria, esta batata. Matumulano, vou começar contigo. Que análise faz em relação a este agir da Rússia? Bom, primeiro dizer que os mísseis não estiveram perto de Kiev, eles estiveram no centro de Kiev, no coração de Kiev. Portanto, de facto, é uma resposta russa que vem numa altura em que, de facto, se tinha uma percepção de que a Rússia estava fraca e, de facto, de alguma forma, isso é que mostrava, a operação especial chegou a um estágio em que precisava de um maior alento, quer dizer, de mais recursos, que aconteceu. Portanto, houve mudanças, houve mexidas naquilo que é o comando, na cadeia de comando. Portanto, a operação era comandada por um grupo, não é, de generais, por um centro de comando, e hoje temos um indivíduo, quer dizer, uma personalidade que responde pela operação. Então, a seguir teve que mostrar, de facto, para que foi lá colocado. Primeiro dizer que aquilo que vimos antes tanto da questão da ponte da Crimeia e do empossamento, da indicação deste general para a liderança da operação especial, vimos que a Rússia foi perdendo algum território previamente tomado na Ucrânia. E isso devia-se, em primeiro lugar, quer dizer, digamos, aquele que é o fortalecimento das forças ucranianas através em primeiro lugar, da questão da logística, não é? Portanto, víamos que as armas usadas, em grande parte, e vemos, já não é segredo, que a Ucrânia praticamente está a lutar com armas da NATO, o equipamento bélico da NATO, e pelo menos um quarto daqueles que fazem parte daquilo que é quer dizer, os combatentes ou os mercenários são, na verdade, soldados regulares da NATO, só que não estão lá com as suas bandeiras, mas estão lá, e um quarto deles são polacos, na verdade. Portanto, é o que os russos têm dito, que a sua inteligência tem interceptado nas conversas. Tanto a Rússia já não está a lutar com a Ucrânia. A luta com a Ucrânia terminou em maio, okay? Em termos daquilo que é aquele equipamento, que é a capacidade bélica ucraniana. Então, 100% da capacidade de vigilância, não é? de inteligência e tudo mais, é da NATO. São os satélites norte-americanos, é a internet da Starlink do Elon Musk e por aí fora. Portanto, vemos uma situação em que a Rússia tinha que mostrar
que o que estava a fazer, este passo, esta operação especial, que vai de forma calma, que de certo modo está a salvar vidas, a tentar salvar vidas, teve que mostrar que não é bem assim, as coisas podem mudar. Portanto, o primeiro lugar tinha que cortar as linhas de... Este é o grande objetivo que as pessoas têm agora, já há muito tempo que têm reclamado. Porque como é que a Ucrânia, como é que este equipamento todo consegue entrar ainda na Ucrânia? Porquê? Porque a Ucrânia tem as estradas ainda intactas, tem as pontes intactas, tem a rede de comunicação intacta, tem a rede energética intacta. Então, em qualquer guerra clássica, estes são os primeiros pontos a abater. E a Rússia não tinha abatido estes pontos. Portanto, penso para começar, podemos olhar para esta questão, que a Rússia decidiu agora começar a trabalhar com aquilo que são as formas de abastecimento do exército ucraniano. Cortar o abastecimento. Muito bem. Vou na mesma senda, por favor. Já estamos mesmo um bocadinho distantes. Sim, ele apresentava, doutor, esta mesma situação, o agir da Rússia. Eu vou voltar a puxar um bocadinho para o fato de termos se sabotado. Ninguém apareceu, pelo menos não que eu saiba, a reivindicar o que aconteceu na ponte de Crimeia. E a Rússia vai intensificando mais ataques para com a Ucrânia, e como fez a correção aqui o Matimulani, desta vez foi no centro de Kiev onde a Rússia atacou. Por favor. Bem, aqui nós podemos logo, a ponto de partida, dizermos que é retaliação em relação à destruição parcial da ponte da Crimeia, uma ponte extensa, com cerca de 19 quilômetros, e que foi construída há pouco tempo, acho que deve ter sido há 4 anos atrás. Portanto, isto só por si já indicaria que é um ataque dentro do território russo, porque a Crimeia é território russo. E esta ponte faz a ligação, portanto, da extensão russa com a Crimeia. O que aqui também posso dizer é que talvez sejam acontecimentos paralelos, porque ao que nós notamos é que a Rússia está a mudar daquilo que diríamos tática militar. Né? A partir do momento que reforma a sua liderança militar internamente, convoca os seus militares para a Rússia de volta e começa uma nova guerra que tudo indica que já era um plano traçado que a guerra a seguir seria aérea e pouco terrestre. Né? Seria mais aérea, que é de enfraquecer o inimigo, entre aspas, neste caso, enfraquecer as infraestruturas ucranianas. Né? Agora há ataque a pontos de energia, né? de distribuição de energia, que é para deixar o país primeiro às escuras. Estamos a entrar para o inverno, nós sabemos a complicação disso tudo. Depois, com esta infraestrutura enfraquecida, também haverá muita dificuldade da Ucrânia poder receber apoio externo, né? Neste caso dos militares por parte dos países membros da NATO, que vão perceber que trata-se de um território em que está-se a fazer uma guerra de terra queimada, portanto, são poucas pessoas que vão querer arriscar nesse cenário. E eu acho que esta guerra que a Rússia agora está a fazer é mais cara. Não porque este cenário provavelmente não tivesse traçado no início, mas este é um cenário mais caro, porque nós sabemos quanto custa cada míssil. Portanto, a Rússia quis avançar, fazer uma limpeza do terreno, quer dizer, tomar cidades, enquanto fazia uma guerra aérea mínima, então avançava com soldados que faziam um combate corpo a corpo, através de armas convencionais, simples, que são espingardas e tudo mais. Mas percebeu que esta tática, esta forma de avançar é complicado. Por quê? Porque é preciso que haja uma assistência inteira muito grande. Né? Com a destruição de infraestrutura, com a destruição de pontes, com o isolamento de cidades, fica mais difícil. Então, optou pela guerra aérea, que digo que é mais cara. Então, uma guerra destas, a Rússia tem 2 saídas. Ou fazer uma guerra muito rápida para poder poupar recursos,
ou, portanto, fazer uma guerra que chame muita atenção ao mundo para que haja, como eu posso dizer, uma pressão, né? Nós ainda sabemos que o G7 vai se reunir, haja uma pressão internacional para que se encontre uma solução negociada. Portanto, uma persuasão de força, né? Que deixa o mundo em pânico, como as pessoas já estão a ficar agora, porque estão a ver um poder de fogo muito grande. Aliás, tenho que também concordar com aquilo que o Dr. Matiman disse. O ataque em Kiev e também posso dizer que quase em todas as regiões da Ucrânia, porque a zona sul, o norte, o leste, portanto, estão a sofrer ataques, incluindo o centro de Kiev. Então, é um ataque global que a Rússia está a lançar neste momento. Por favor. Okay. Mas eu ia dizer uma coisa. Na verdade, a questão da... primeiro, esta retórica de que a Rússia não tem meios, também não concordamos com dizer que é uma guerra... É cara, sim, mas não porque a Rússia não tenha recursos para coisa. Aliás, é dos poucos países que têm capacidade. Se for a ver até o Viktor Orbán e por aí fora, disseram, olha, fazer guerra com a Rússia, quer dizer, é um suicídio praticamente, porque os recursos russos são infinitos. Bom, praticamente o que está-se a provar agora, não é? Para produzir uma ogiva, ou um míssil, para produzir um tanque, para produzir uma arma, quer dizer, a Rússia tem todos os recursos em casa. Ela não precisa de comprar nada de quem quer que seja. Certo. Okay? Mas, eu queria, desculpa cortá-lo, mas eu quero entrar exatamente neste ponto. É suicídio, praticamente, entrar em confronto direto com a Rússia, como a Ucrânia está a fazer. Mas eu quero olhar também para um apoiante à Ucrânia que geograficamente expõe-se em perigo. Quero colocar a Polónia neste pacote. Partindo do princípio do que já tinha dito, que o conflito exatamente com a Ucrânia já findou faz um tempo agora mesmo com o Ocidente, e a Ucrânia está aliada a este Ocidente. Nós podemos colocar a Ucrânia, aliás, a Polónia num pacote de uma provável vítima das suas próprias ações perante a Rússia? Sem dúvidas. A Polónia, na verdade, quer dizer, a menina bonita na Europa dos americanos. Portanto, a Polónia é o torpedo da União Europeia. Se for a perceber, a Polónia está a atacar não só a Rússia, está a atacar a Alemanha, que é a sua rival, historicamente, na verdade. E só para ver aquilo que está agora, as reivindicações da Polónia em termos de reparações ou compensações como rescaldo da Segunda Guerra Mundial, cerca de 100 e tal trilhões ou mil milhões de dólares, um trilhão de euros, 1,5 trilhão, se não me engano, e muitas falcatruas, mesmo a questão da destruição do Nord Stream, quer dizer, o cortar a capacidade, quer dizer, ou o status de hub ou do maior consumidor de energia russa, da Alemanha, que é a Alemanha, passar a ser a própria Polónia a fazer isso. Então, isto é um papel que foi atribuído à Polónia há muito tempo e, ultimamente, ela está a executar, está a jogar esse papel com maior protagonismo, não é? Tanto a questão da Polónia, só que eu dizia até em off, dizia que o colega, que olha, que a Polónia é que se põe a pau, porque quer dizer, eles não aprendem com a história. Quando começa quer dizer, uma guerra quente na Europa, o primeiro a cair, quem apanha sempre primeiro é a Polónia. Esta Polónia que aparece agora... Sim, é dividida, já teve várias configurações geográficas, não é? A Polónia, por força disso. A atual configuração é resultado também da Segunda Guerra Mundial. E não há nada que garanta que isso não possa acontecer. Então, voltando à questão do conflito direto Rússia-Ucrânia, mas é Rússia-NATO, sobre os meios que a Rússia está a usar. A Rússia não os usava, não porque não podia usar, é porque, quer dizer, por esta tática usada inicialmente das luvas brancas e pela redução de mortes, não é? Por assim dizer. Portanto, se for a ver, nestes mais de 100 mísseis, não é? Lançados, segundo ainda esta manhã, se não me engano, fontes ocidentais, é? Davam 39 mortes naquela coisa, de manhã, pelo menos. É? 39 mortes. É só para imaginar, 100 e tal mísseis, 39 mortes. No primeiro dia foram só 9 mortes. Portanto, para que se perceba isso. Agora, qual é o papel? Por que a Rússia decidiu agora usar esta coisa? De facto, como eu disse, é para cortar a logística, mostrar que, do outro lado,
estão a viver nessa situação já há 8 anos. Não é? Hoje, o mundo inteiro diz que estão a morrer pessoas, é crime de guerra. E, olha, a Ucrânia está a ganhar algum território, a reconquistar algum território, certo? Está a reconquistar graças às armas norte-americanas, francesas, não é? Alemãs. Está a usar essas armas, são houses, não é? Quer dizer, ou coisa, rockets de longo alcance, como diz o coisa. Então, o que se faz? Dispara-se todos os dias para a zona controlada pela Rússia. A questão que se coloca é, essas bombas, esses projéteis não matam pessoas? Eles matam, todos os dias, diariamente matam pessoas. A Rússia fala disso diariamente, há mais desde que começou esta operação. Mas nunca houve uma ressonância mediática de morte de pessoas do outro lado. E, aliás, a única que aconteceu foi quando a Ucrânia destruiu a cadeia onde se encontravam os reclusos, quer dizer, os prisioneiros de guerra ucranianos, não é? E mesmo assim, isso deu-se como um ataque russo a próprias instalações. Portanto, é o que está agora a acontecer. Agora, sob o ponto de vista daquilo que é o rumo da guerra, é que é um sinal de que a Rússia, e Vladimir Putin disse isso, olha, se continuam a atacar a infraestrutura russa, e deve-se perceber isso agora, que já quando se fala de Rússia não está a falar só da ponte da Crimeia ou do território dentro daquela Rússia de até 27 de outubro, de setembro, aliás. Ok? É a Rússia das fronteiras, quer dizer, a nova Rússia, as novas fronteiras. Está certo. Bom, tem um assunto, Matumlani, já tínhamos abordado aqui, acho que há 2 semanas, eu quero trazer novamente para vermos com o Dr. Ngomani mais uma vez, que é o discurso do Ocidente, quando se trata da Rússia, em particular, que são os ditos crimes de guerra. No entanto, nós já tínhamos aqui debatido, fizemos por acaso uma pequena matéria, buscando o histórico, em particular, de quem está na linha de frente, falámos dos Estados Unidos, quando foi a apoiar a invasão à Líbia, Afeganistão, o número de mortes lá feito e também as justificativas apresentadas pelos mesmos. E a pergunta que ficava no ar é esta que eu volto a colocar mais uma vez aqui. Parece que só há crime de guerra quando é a Rússia e quando é os Estados Unidos. Como é que fica? Olha, eu continuo contigo. Tá bom. É uma pergunta que veio mesmo a calhar, porque de facto é o que eu tenho dito, geralmente. O direito internacional foi monopolizado pelo Ocidente há muito tempo. A interpretação do direito internacional. Os crimes de guerra só acontecem quando qualquer outro país que não seja do bloco ocidental use armas para alcançar os seus objetivos. Portanto, não me recordo, há milhões, mas são dados, é um facto, milhões e milhões de vidas perdidas no Iraque, na Jugoslávia, no Afeganistão e por aí fora, e até hoje continuam a morrer as pessoas. Os crimes de guerra norte-americanos foram documentados, foram fixados e nunca houve nenhuma insinuação. Aliás, houve uma tentativa no tribunal do TPI, né? Da atual procuradora, que é uma africana, que ousou em tentar colocar a América na barra de coisa, dos tribunais. O que aconteceu foi que a reação americana foi não dar vistos a estas pessoas e a ameaça de sanções. Portanto, crime de guerra. E o que estamos a ver agora é mais um teatro, aquelas escavações ali no coisa. Dizer que a Rússia enterrou, são valas comuns. De facto, até porque podem ser valas comuns. É que as pessoas morreram, não é? Quando a Rússia estava lá, e a Rússia não podia deixar aquelas pessoas, quer dizer, os cadáveres, os corpos ali a ser... Ok, muito obrigado. Dr. Ngomani, eu queria muito trocar de tema, mas eu sinto que estamos no mesmo barco aqui e vamos continuar um bocadinho. No início destes conflitos, tivemos imagens que ilustravam corpos expostos. Dizia-se o quê? A Rússia está a assassinar, está a matar as pessoas e deixa os corpos expostos. Mas agora o discurso é o contrário. Quando são enterradas, são valas comuns. Por favor. Bem, aí é complicado, porque primeiro é preciso perceber que aqui estamos a ver a Rússia a lutar contra o bloco mais poderoso do mundo, né? Que é o bloco do Ocidente. O bloco do Ocidente luta de todas as formas, né? Tem a luta no terreno e tem luta ideológica. Isso recorda-me
aquela propaganda que houve de que o presidente da Coreia do Norte mandou executar o ministro da Defesa porque estava a dormir com uma bazuca. Quer dizer, esse tipo de propaganda, para quem tem pouca informação, acredita e acha que as coisas são assim. Mas é preciso perceber uma coisa, é que praticamente em relação a guerras no exterior, os americanos estão, entre aspas, imunes. Só por começar, o presidente norte-americano goza de uma imunidade. Tudo aquilo que ele praticar durante o tempo em que ele é presidente, ele não pode ser julgado. É por isso que é difícil ouvir, já ouviu na Inglaterra que Tony Blair, portanto, era solicitado num tribunal para ser julgado sobre a guerra no Iraque, mas nunca ouviu que um presidente norte-americano fosse solicitado dentro dos Estados Unidos. E não só, os Estados Unidos também criaram uma cerca interna, através do Senado norte-americano, para que os soldados também não sejam alcançáveis na mão do TPI. Aliás, os americanos já chegaram a ameaçar o TPI quando tentaram avançar nesse sentido. E os próprios americanos não são subscritores de todas as convenções do TPI. Portanto, uma e outra são subscritores, mas aquelas que de facto podiam lhes colocar num tribunal não são subscritores. O contrário da Rússia. A Rússia é subscritora, né, de muitas convenções do TPI. Agora, a situação é que... Mas a Rússia já não é? Já é coisa. Sim, mas aquilo não é causa e efeito. Quer dizer, teremos depois de entrar nisso, como é que as coisas se desenvolvem para sair completamente do... Quer dizer, quando sai daquelas convenções, só a partir do dia que você sai que não conta. O que você tenha praticado anteriormente continua a contar. Portanto, enquanto os americanos nunca chegaram a assinar sequer. Então, isso é que é diferente. Agora, a imprensa, de facto, cria muita pressão sobre o lado russo. Quer dizer, mesmo que sejam 3 pessoas, sejam 5 pessoas, seja uma mulher grávida que morreu, a imprensa faz uma propaganda muito grande. É por isso que nesta guerra, onde a guerra mora-se em todos os lados. E é por isso, quando se trata de crimes de guerra, esta entidade que é a Human Rights Watch tem que ser imparcial. Quer dizer, tem que verificar como é que morreram as pessoas, em que condições, como é que os prisioneiros de guerra, como é que são tratados. Não por um lado, não, por todos os lados. Porque a tortura pode acontecer tanto deste lado como pode acontecer daquele lado. Crimes de guerra também pode acontecer deste lado como daquele lado. Mas também pode haver provas forjadas, como digo. O Ocidente tem uma máquina muito forte nesta guerra. Pode haver provas forjadas que sempre procuram indicar para o lado da Rússia. Então, é muito por aí. Nós não temos muita informação em relação às pessoas que moram do lado da Rússia. Os meios de comunicação convencionais são controlados pelo Ocidente, praticamente todos. São meramente ocidentais. Portanto, é muito difícil, mesmo que a Rússia passe em suas televisões, passe em suas rádios, um e outro país pode acompanhar isso em plenitude, mas, de facto, não temos essa informação. Muito bem, vamos puxar o nosso segundo tema. Acredito que podemos agendar mais quanto a esta guerra e temos que olhar para o G7. O grupo dos 7 reitera mais apoio à Ucrânia e diz que vai acompanhar a Ucrânia, vai apoiar a Ucrânia até ao fim deste conflito. Em suma, o discurso é esse, praticamente os primeiros ministros, ou praticamente os líderes do G7 reuniram-se em particular para dizer o que já diziam antes. Já tivemos uma reunião antes que o discurso foi o mesmo e agora reúnem-se praticamente com os mesmos dizeres. Vou continuar um bocadinho com o Dr. Ngomane. G7, mais uma vez, aparece a dizer vamos apoiar. E temos que recordar que o G7 também é feito de alguns europeus que esquecem que o verão, aliás, o inverno está à porta. Que são dependentes desta mesma Rússia que mais uma vez quer apontar o dedo. Por favor. Sim, aqui nós notamos uma prepotência, né? Enquanto nós tivermos arrogância nos dois lados, tanto do lado da Rússia como do lado do Ocidente, não vamos encontrar uma solução. Quer dizer, tanto do lado da Ucrânia, porque não vamos esquecer a Ucrânia, que é um pequenino aqui, mas que salta até tocar o céu
por saber que tem esta proteção. Mas agora uma preocupação concreta. Por quê? Porque percebe-se que a Rússia pode destruir completamente, com o tipo de guerra que está a fazer, pode destruir completamente a Ucrânia, incluindo a própria presidência, onde tem estado Zelensky no seu gabinete a emitir comunicados. Eu olho isto com muita preocupação. Eu sei que, de facto, o G7 vai continuar a apoiar a Ucrânia até onde puder, ou até onde der. O que é que pode mudar isto aqui? São revoluções internas dentro desses países, como já estamos a ver na própria Alemanha. Na República Checa também. Na República Checa, na Inglaterra, França. portanto, a França, Itália pior, né? O cenário mudou de direção completamente. Como digo, esta guerra vai fazer cair governos também, né? A Liz Truss, não sei se vai continuar por 2 meses. Nós, quando estivemos aqui a falar sobre ela, eu disse, esta tem dias contados, vai passar ali só para marcar o livro. Mas temos que ver aquilo que está acontecendo na Alemanha. É que na Alemanha a extrema-direita está a convocar manifestações e a dizer que a Alemanha tem que se retirar deste apoio, porque estão a perceber que pela primeira vez na Alemanha há de haver desemprego, a recessão, temos uma inflação que vai a 2 dígitos. Então, são muitos problemas que esta guerra traz consigo, que os líderes podem fazer suas decisões, mas resta saber a ressonância, aquilo que vai ser, portanto, as populações internamente. Aproveitando, falar um pouco da Polônia, que está na linha da frente, tanto de albergar os soldados da NATO e tudo mais, por causa da sua localização geográfica. Esta é uma provocação, por quê? Porque, de facto, se a Rússia atacar a NATO, aliás, a Polônia já atacou um membro da NATO. É diferente de estar a lutar com a Ucrânia. Portanto, aqui já podemos ver um outro cenário, quer dizer, é aqui onde a NATO, o Ocidente, teria que mostrar aquilo que diz que é a sua capacidade, porque estaria aqui um seu país atacado e dentro daquelas convenções todas da NATO, o que é que faria este bloco? Aí está um ponto de interrogação, mas nós sabemos que há contenção também, porque a NATO não quer se envolver com um gigante militar como a Rússia, não tem essa pretensão, mas o que quer é testar a paciência da Rússia, testar o armamento da Rússia num território neutro, né? Enfim, o que nós podemos esperar nisto são manifestações. Aliás, estamos a caminhar para o final do ano. Se chegarmos a dezembro, sem esta guerra ter terminado, nós vamos ver grandes manifestações na Europa, como foi lá para os anos 2008. Olha, a guerra não vai terminar em dezembro. Em dezembro a guerra não terminará. Isto está coisa. Mas talvez esta pressão interna que os países vão sofrendo pode até evitar a mudança dos discursos, porque pode, sim, mas não sei se é legítimo colocar assim, Matimoleni. Bom, é porque que até os próprios líderes do G7 mantêm os discursos, mas, como já tinha citado em outros programas, eles estão a dar um rosto, mas na prática fazem o contrário. O G7, primeiro dizer que eles meteram-se num beco sem saída. Sim. Eles já afirmaram muita coisa, disseram tanta coisa que agora eles não deixaram campo para a retaguarda. Então eles terão que aparecer e dizer muita coisa, dizer o que quiserem. Mas há um momento que é importante aqui, é que as pessoas, e a gente mesmo aqui, a gente está a discutir a questão do G7. Mas o que é G7? Qual é a autoridade, qual é o vínculo jurídico de qualquer afirmação, de qualquer, digamos, documento da G7? G7 é um clube, quer dizer, não tem nenhum peso internacional. É um clube de amigos, é um clube de como é que se diz? De comparsas que está aí, quer dizer, aparece, se conversa que, olha, nós vamos condenar. Condenam, mas isto, em termos jurídicos não tem implicação nenhuma. É por isso que, olha, o G7 pode dizer o que quiser dizer. A Rússia diz que, olha, enquanto os cães ladram, a caravana avança. Sem dúvida. Ok? Então, não significa absolutamente nada o que diz o G7 para a Rússia. Infelizmente, o mundo inteiro, porque de tanta massificação, de tanto
bombardeamento informacional. Chegam a pensar que o G7 tem quer dizer, um peso internacional, um peso jurídico. O único órgão que tem esse peso é o Conselho de Segurança da ONU. Conselho de Segurança. Nem as resoluções da Assembleia Geral da ONU têm o peso necessário para fazer mudar o rumo das políticas, quer dizer, pelo menos de países que se prezam, países que têm a soberania. Tanto como se forem ver quantas moções aprovadas pelo Conselho, como se diz, pelo Secretariado-Geral da ONU, foram acatadas pela Rússia, por qualquer outro país. Nenhuma. Por quê? Porque este instrumento, este órgão, é usado pelo Ocidente para justificar e para legitimar a sua ditadura global. Tanto como vimos agora, na última votação sobre os referendos levados a cabo na Rússia, e falando já agora, e eu estive lá como um dos observadores neste referendo, eles ocorreram, quer dizer, de acordo com tudo que são os standards, e muito mais até, mais elevados, acima daquilo que são os standards internacionais. Por quê? Porque geralmente não se criam condições para que as pessoas possam, digamos, dar a sua opinião, não é? Usam-se, pelo contrário, as guerras para retardar estes espaços, os referendos, as eleições e tudo mais. A Rússia criou condições para que isso acontecesse. Segurança, as pessoas estão há muito tempo naquelas condições de guerra, então abriram espaço, criou-se condições, elas votaram e estão hoje, ainda não estão totalmente, mas sabem que já têm nas costas, quer dizer, uma potência, não é? Que está disposta a fazer tudo para proteger elas. E neste momento, voltando à questão de dezembro ou não, quando digo que de dezembro a guerra ainda estará ao rubro, é porque as forças mobilizadas pela Rússia só estarão prontas para entrar em campo, em ação, praticamente até o final deste mês. Portanto, final deste mês, estamos a falar já de novembro, a portas, não é? Então, tem que mostrar para que elas foram mobilizadas. E voltando um pouco mais para a questão da mobilização, não se explica porque é que a Rússia mobilizou esse pessoal. Mobilizou porque a linha da frente foi estendida, não é, por mais de 1000 quilómetros. E com os homens que tinha, isso não era possível cobrir estes 1000 quilómetros. Então traz agora estes homens para aquela linha, e obviamente com o reforço, que significa corte da logística, da capacidade bélica, digamos, ucraniana, não é? Cegar, porque se formos a ver, para quem tem informação, agora no dia do primeiro ataque, dos mísseis pela Rússia, um grupo, uma constelação dos satélites da Starlink do Elon Musk estava fora de coisa, foi retirado do campo de operações, porque os russos lançaram lá para o espaço, fizeram algo quer dizer, pertinente para que a operação aconteça. Então, e se for a ver, e os discursos de Elon Musk não são à toa, porque ele já percebeu que pode perder aquela constelação lá. Porque neste momento, o poderio, na verdade, da informação, o mapa total da localização de todo dos soldados russos no teatro de guerra é de domínio americano. E obviamente que é da Ucrânia, porque a América é que está no comando das operações. Então a Rússia tinha que elevar o nível da operação especial, porque já não está a lutar com a Ucrânia. Com a Ucrânia ela terminou a luta em maio. Eu repito, com a Ucrânia a luta terminou em maio. E neste momento, ao levar a cabo o referendo, está a mostrar que, olha, já há uma linha vermelha. Estes territórios, acontece o que acontecer, são territórios russos. Okay? E se as coisas continuam desta maneira, e como veio o Zelensky também a dar o tiro no próprio pé, a dizer que nunca sentar-se-ia à mesa para conversar para negociar com Vladimir Putin, tanto a Rússia também nem pediu estas conversações. Então, o que vamos ver é uma escalada do conflito, porque o Ocidente não tem mais, regresso, não tem volta, e mais ainda, é que é do interesse dos americanos que a situação na Europa ainda recrudesça. É do interesse. Bom, o americano, sem dúvida, quer faturar com esta situação e, de certeza, vamos ter mais discursos ou mais análises em relação a esta guerra. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos dentro de instantes para dar continuidade a este programa. Não sai daí.
Junta-te a nós, venham todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Então, nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas mais para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz, isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa, é mesmo cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho. É muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca. Pode salvar a tua vida. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, Arrecado prendas de casamento com festas de arrom. Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar mais ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Lei usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Estamos de volta para a segunda e última parte do debate internacional. Na primeira parte estivemos a ver aqui ou a analisar aquilo que são os contornos da guerra russo-ucraniana. Vimos também, estivemos a analisar o comportamento do G7 também. E é tempo sim de continuar com o programa e vamos juntar dois temas em um só. A Coreia do Norte lança mísseis balísticos de curto alcance. Dias depois, os Estados Unidos aparece a sancionar 3 empresas por vender petróleo à Coreia do Norte. Matemulani, eu vou começar contigo. Estamos agora a fugir da Europa e estamos a ver outro dedo também dos Estados Unidos, agora com a Coreia do Norte. Não há nada de novo aqui. Na verdade, é aquilo que eu tenho dito sempre, que os americanos estão a usar os últimos cartuchos que têm, naquilo que é, quer dizer, que é a mão longa, os tentáculos que tem no mundo, porque por enquanto a questão das sanções é usada porque o mundo inteiro praticamente ainda continua dependente do sistema financeiro, não é? Sistema, quer dizer, dos dólares, não é? Os petrodólares e por aí fora. Portanto, é fácil
qualquer empresa ser alcançada pelas autoridades norte-americanas, porque se essa empresa está no mercado internacional, obviamente. Então, neste momento, as empresas que geralmente já estão sancionadas, elas são dissolvidas, criam-se outras e por aí fora, mas é uma tendência que já não tem volta, porque vemos que, por outro lado, a Rússia, a China, a Turquia, o Brasil, vamos ver agora com a questão das eleições, como é que vai ser, mas o Brasil também e Lula já se predispôs a criar um sistema independente, quer dizer, financeiro, para que se livre desta vigilância norte-americana. Portanto, por enquanto, no dia de hoje é um facto, é um dado. Os americanos podem sancionar quem transaciona com aqueles países que os americanos acham que não se deva fazer. Apesar deles próprios terem prerrogativa de fazer, porque se forem ver, se a Venezuela está sancionada, eles mesmo estão em conversações com a Venezuela para ver se conseguem minimizar esta questão do petróleo. Até com o Irão, na verdade, eles estão dispostos, estão prontos a sentar-se à mesa para discutir a questão dos petróleos, apesar do Irão estar também sob sanções. Portanto, é aquela questão antiga de 2 pesos, 2 medidas. Agora, o lançamento dos mísseis, continuo a dizer que é mais, quer dizer, quem tem um equipamento bélico tem que testar esse equipamento. Portanto, o momento é oportuno, a Coreia do Norte quer mostrar, quer fazer perceber que ela está lá, e aliás é também uma reação àquilo que as manobras, há pouco tempo, militares levadas a cabo pelos americanos e Coreia, e agora também podemos dizer que é uma resposta japonesa com as manobras também levadas a cabo, agora foi em Hokkaido, não é? Hokkaido, para mostrar à Coreia do Norte que tem a resposta para tal. Mas, como vemos, ninguém toca a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte tem armas nucleares. Portanto, é o que todo mundo tenta fazer hoje, é obter armas nucleares, porque sabe que quando as tem, é intocável. Muito bem. Recordar que foram 2 companhias, 2 empresas, 2 das Ilhas Marshall de Singapura e outra de Taiwan, que foram sim sancionadas. Uma nota importante é que quando desses testes de mísseis feitos pela Coreia, os Estados Unidos também já tinha feito de forma conjunta com o próprio Japão, se não estou a erro, no mesmo período. Dr. Ngumane, nós estamos a ver aqui os Estados Unidos a não querer permitir os outros fazer o que já faz? A situação de testes de mísseis balísticos, tecnologia nuclear, aos olhos dos Estados Unidos, não podem serem detidas por uma nação considerada, entre aspas, hostil, né? É por isso que há muita guerra, né, em relação ao facto do Irão, aliás, possuir essa tecnologia, estar a desenvolver essa tecnologia. Há muita guerra pelo facto de Coreia do Norte estar a desenvolver essa tecnologia. Embora esses países tenham deixado claro que é para fins pacíficos, fins de abastecimento interno de energia, porque muitos países também aplicam essa tecnologia quando não têm capacidade de ter barragens hidroelétricas, portanto, muito potentes para aquilo que é as suas necessidades. Agora, o que eu aqui posso dizer é que a Coreia do Norte, né, nós vem pressionando os americanos para que se alcance um acordo, né, que beneficie ambas partes. Nós percebemos isso, que Kim Jong-un é um dos presidentes norte-coreanos que está mais aberto ao diálogo. Nós vimos quando ele pisou território da Coreia do Sul e vice-versa, o presidente também da Coreia do Sul pisou o território dele, mas devido à conjuntura internacional, a Coreia do Norte tem sido, como é que posso dizer, secundarizada, porque primeiro é a guerra da Ucrânia, e depois era a guerra Estados Unidos-China, depois veio a guerra da Ucrânia, depois é a morte da rainha Elizabeth. Então, a Coreia do Norte também vai usando o seu poder de persuasão, porque veja uma coisa que chama a atenção, nos últimos tempos, este ano, são 40 e tal mísseis que a Coreia do Norte lançou, e sempre os lança sobre
o mar do Japão, né? Chamado Mar do Leste. Por que o Mar do Japão? Porque tanto o Japão como Taiwan têm acordos de defesa mútua com os americanos. Quer dizer, esses acordos dizem o seguinte: se você, quer dizer, coisa tão caricata, porque os americanos desenharam isto como uma forma de controlar ali tanto o mar da China como o mar do Japão, fazendo acordo com pequenos países, como Taiwan, dizendo, olha, o acordo que há com Taiwan é que se um país ataca os Estados Unidos, Taiwan vai defender os Estados Unidos e vice-versa. Mas dá para perceber que não é possível o elefante ser defendido. Quer dizer, isto só vai funcionar num sentido, né? Em trazer os Estados Unidos para o mar da China, ali ao lado, porque tem acordos militares com Taiwan. E não vai abrir mãos disso. Nós notamos que é uma persuasão, por quê? Porque os americanos vão fazendo exercícios militares com o Japão porque tem esses acordos, né? De exercícios conjuntos. Agora, é persuasão porque dois dos mísseis que foram lançados são mísseis de curto alcance. Quer dizer, nenhum país lança um míssil de curto alcance fora de seu território. Vai ter um deserto, um sítio qualquer que dá para lançar esse míssil. Quer dizer, mas esse míssil foi lançado e foi cair no mar de Japão por ser perto. Então, isto mostra de facto que é espécie de uma persuasão de dizer que, olha, nós vamos sentar à mesa de conversações. Porque a Coreia do Norte sofre o que sofre, quer dizer, não desenvolve plenamente por causa do sufoco das sanções impostas pelos americanos. E eles percebem que precisam sentar à mesa e dar um termo a esta situação que dura desde 1950 e tal até hoje. Muito bem. Matimulano, sinto que tem um discurso a apresentar. Na verdade, permite não concordar aqui com o colega, porque, sabem, a Coreia do Norte não está preocupada em sentar-se à mesa. Quer dizer, é assim, se quiserem sentar-se à mesa, que sentemos. Mas ela não está disposta a fazer, quer dizer, a abdicar-se daquilo que são as suas posições. Porque também não tem ilusões de que o Ocidente irá dar aquilo que os coreanos querem. Quer dizer, a entrega, a satisfação do Ocidente em relação à Coreia significa automaticamente a perda da soberania pela Coreia. E os coreanos já estão suficientemente habituados a esta situação para se impor a condições obviamente humilhantes que poderão aparecer de um acordo na mesa. Portanto, eles vão provocando porque já é um modo vivendi, quer dizer, não há nada a ir buscar, porque o Ocidente não vai trazer nada, quer dizer, de bom para a Coreia. Eles já se adaptaram àquele estilo de vida, na verdade. Portanto, eu não vejo isso como uma forma de ir buscar benefícios no Ocidente. Agora, se há um desejo, é óbvio que é a unificação das Coreias, não há dúvidas. Este é o leitmotiv deste conflito. E sabemos sempre que os da esquerda estão no poder, da direita, melhor dito, quer dizer, consegue chegar a uma aproximação entre as duas Coreias. Mas logo a seguir vêm os outros e a esquerda aquilo separa-se, quer dizer, isto porque sente-se que há a mão do tio Sam ali, porque não está interessado na unificação das duas Coreias. Agora, também a questão do uso do Mar do Norte, eles quer dizer, pela lei internacional eles têm o direito de usar porque se fosse proibido usar o mar do Japão, quer dizer, eles já teriam muito mais sanções do que está a acontecer. Portanto, desde que usem, que existem, o espaço internacional, tanto em termos de altitude, latitude e tudo mais, isto está pré-definido. Por isso que os rockets têm, antes de se lançarem nos testes, eles têm uma trajetória concreta colocada. Agora, a questão é se ele atravessou ou não o Japão, se atravessou uma ilha, quer dizer, o espaço aéreo de uma ilha ou não. Isso vai falar do alcance ou da potência do míssil. Mas, neste momento, penso que eu não vejo muito, porque eu já ouço muito esta narrativa de que os coreanos querem chamar a atenção para ganhar algo do Ocidente, mas já não é o tempo para isso, porque muitos países já foram enganados e eles estão a ter o que eles precisam. Eles estão a ter. A China está aí perto. Bom,
eu acho que vamos ter que pular o tempo não tem sido muito nosso amigo nos últimos tempos. E agora temos que falar português. Falando português, vamos para o Brasil, onde daqui a pouco vamos ter a segunda volta agendada para dia 30 de outubro, o último domingo deste mês, e temos dois gigantes na corrida. Falamos sim do antigo presidente brasileiro Lula da Silva e também do atual Jair Bolsonaro. Estes dois senhores vêm trocando farpas, não sei se esta é a palavra que se enquadra, em vez de talvez apresentar soluções ou aquilo que desejam fazer. O outro vai chamar o outro de ladrão, o outro... Enfim, esses são os discursos que nós temos tido dos dois chefes de Estado. Dr. Ngumane, eu gostava que me fizesse uma radiografia do que se pode esperar das próximas eleições do Brasil e também destas campanhas que estão sendo feitas agora por esses dois gigantes do Brasil. Bem, o Brasil é quase que certeiro nas sondagens. É dos países, posso dizer, até melhor que os norte-americanos. Aliás, nas eleições de Trump e Hillary Clinton, perdemos-nos completamente. Achávamos que, embora os sistemas eleitorais sejam diferentes, porque o americano é aquele de takes all, ganhas a maioria, levas todos os votos, o outro fica com zero nesse estado. É o que beneficiou o Trump. Mas posso dizer que as sondagens já falavam que o Lula ia ter uma diferença por aí de 7 a 6 pontos, ora descia para 5, e a diferença foi praticamente 5. 48,40 e tal do Lula, mais 43,30 e tal, se não 20 e tal do Bolsonaro. Mas o que é que essas eleições chamam minha atenção? Chamam minha atenção porque mostram, né, as eleições passadas, 2018, que o Bolsonaro ganhou, para mim não foram muito renhidas, porque o Lula não conseguiu concorrer, teve que entrar Fernando Haddad à última hora, e foi um candidato que não teve muita expressão. Foi adaptado? Sim, foi adaptado. Primeiro, que estas eleições, de facto, colocaram uma guerra mesmo política clara. A divisão, portanto, daquilo que está a acontecer nas Américas Latinas, primeiro, é divisão direita-esquerda. Né? Se nós formos a ver, é que o Lula ganha nos estados do Norte, Nordeste, né? Aqueles estados mais pobres, e este coisa do Bolsonaro ganha, portanto, no Sul e Centro. E ganha grandes cidades, se nós formos a ver Rio de Janeiro, tanto o governador que conseguiu reeleger-se, portanto, é do PL, São Paulo, vimos que vai-se a segunda volta, mas há uma guerra renhida em relação aos governadores. Mas outra questão é que o Lula vai para a segunda volta, que eles chamam de segundo turno, no dia 30 de outubro, com uma vantagem. Por quê? Porque os outros candidatos, o terceiro e o quarto, neste caso a Simone Tebet, tanto o Ciro Gomes, já declararam publicamente o seu apoio a Lula. É claro que em política tudo é possível, mas acredito que o Bolsonaro não vai ter chances. Agora, outra questão também é que no Senado, nós vimos as eleições do Senado, o PL tem a maioria, tem 15, né, que é o partido do Lula, e o PT tem 9. Mas o PT e depois outros partidos como partidos socialistas, democráticos, que tiveram queda. Né? Tiveram queda, surgiram novos partidos, pequenos como União Brasília, Surpreender e tantos outros. Agora, o que vai acontecer é que o Lula vai ter que fazer manobras de políticas, né? Tentar pegar os socialistas, porque estamos a ver que na política brasileira há uma separação. Os da direita, portanto, não querem aproximar para a esquerda, e os da esquerda também não querem aproximar para o centro. É por isso que apanhamos esta Simone Tebet como uma alternativa, né? Portanto, que não representa nem direita nem esquerda, a conseguir ultrapassar Ciro Gomes. E depois outros partidos antigos, MSDB, por exemplo, que tem aquela queda,
primeiro que tinha dois candidatos muito fortes, como Eduardo Leite, tinha o João Dória, portanto, que foi o governador de São Paulo, teve aquelas políticas todas contra a pandemia, que achávamos que era um indivíduo muito forte, que andaram em discussão quem é candidato, quem não é, depois um desiste à última hora, depois concorre para um estado. É uma situação, portanto, complicada. Outra situação também que vejo é que o PT, ao longo desse tempo, parece que está sendo carregado pelo Lula. Está sendo carregado pelo Lula. Fernando Haddad foi candidato a São Paulo e, de facto, vai ao segundo turno, quer dizer, em segundo lugar. Quer dizer, é um candidato que não conseguiu vencer sequer um estado. Quer dizer, o que é que vai acontecer quando sair Lula do PT? Você não tem uma figura que, não vamos falar das Dilma Rousseff, que essas nessa altura já estavam arrumadas. Então, é tempo, durante a governação do PT, para que Lula construa uma figura que possa substituir e dar continuidade ao PT, porque senão vai ter uma queda muito grande. Outra questão também que notamos é que o Bolsonaro aparece a ganhar com quase 70% num estado do Nordeste, que é zona praticamente do PT. Acho que era Irônia, o estado de Irônia, aparece com esses 70%. E aqui a pergunta é como é possível. Mas isso teve muita explicação, porque é um estado que alberga muitos dissidentes da Venezuela, né? E ali a política é muito influenciada por aqueles que fogem do Maduro, aqueles que são contra a política do Maduro. Então aí encontramos indivíduos que são influenciados a odiarem, portanto, partidos mais socialistas. Talvez essa que seja a explicação. E também outra questão é que Lula aparece também a ganhar com 70%, sobretudo se falar no estado de Bahia, tanto teve acima de 70%. Isto é mesmo notável. Mas vamos ver. Vamos ver. Estou a ver que o Dr. Gomano está mesmo focado nestas eleições e vamos lá ver. Por favor, Matebolana, já quase o esquecia deste lado, por favor. A questão é que, na verdade, o Dr. Gomano aqui mostrou um conhecimento profundo da política brasileira, mas, bom, para a sociedade brasileira isto é aquilo que está na mesa no dia a dia. Mas eu gostaria de... E é como olho essas eleições desde o início. Na verdade, cada país tem os seus problemas internos, tem os seus desafios, ele resolve da sua maneira. E, tendo em conta aquilo que é a pujança do Brasil, naquilo que é o xadrez global, a mim importa-me perceber qual é o significado dessas eleições para esta nova arquitetura que se está a montar. E dizer de princípio que neste momento, tanto um como o outro são benéficos ao Brasil. Neste momento. Em suma. Porquê? Porque uma coisa são as picardias internas, a outra é o querer levar o Brasil, tornar o Brasil mais soberano. E os dois candidatos são peremptórios, são muito concisos, são muito concretos em relação a esse aspecto. E se Lula, aliás, se Bolsonaro, quando da sua entrada, e principalmente, aliás, o Temer, que precedeu o Bolsonaro, que entregou praticamente o Brasil aos Yankees, o Bolsonaro entrou e tentou mostrar e trouxe este amor à camisola, à pátria, não é? Internamente há lutas, há combates, que esteve aqui o colega a descrever muito bem, mas em termos globais é que o Lula já apareceu a dizer mesmo que precisa-se criar um novo sistema económico e financeiro, potenciar os BRICS ou não, ou outras organizações que deem a esses países uma independência. E, aliás, se forem ver as moedas que mais sobressaíram, as moedas mais fortes neste ano, são duas. É o rublo e o real. Sim. Pergunta-se porquê. É muito simples. É porque são os países que têm recursos reais, concretos. Então, são países que estão a sair, estão a desenvencilhar-se daquela máscara dos mercados financeiros, dos PIBs e por aí fora. Portanto, o recurso real é que dá pujança à sua economia. E o Brasil é um grande obtentor, digamos, de recursos
e tem um papel preponderante nesta nova arquitetura. Tanto para mim, eu penso que para o brasileiro, na verdade, se ele sair das paixões, se libertar das paixões políticas, não é? Olhar para a coisa mais macro, tanto um como outro presidente, outro candidato, estão, pelo menos, quer dizer, eles se predispõem a lutar pelo Brasil na arena internacional. Isto é que importa neste momento, penso eu. Muito obrigado. Bom, o tempo já nos deixa e, em forma de despedida, vou continuar a olhar para o Brasil mesmo e com este discurso que tivemos há pouco mais de uma semana, uma ou duas que Bolsonaro tem medo de perder a presidência porque pode ir preso. Vou pedir, em linhas gerais, poucas palavras, em forma de despedida, uma análise deste ponto. Professor Ngomane. Bem, o Bolsonaro tem medo de ser preso caso perca as eleições. Nós vimos o que aconteceu em 2018, Lula foi preso, não conseguiu concorrer. Por quê? Porque a justiça brasileira quis apresentar um novo panorama, um novo paradigma, em que não há impunidade em relação à corrupção. Agora, a família do Bolsonaro vem sendo investigada, né, sobre. Ele tem 2 filhos, o Flávio e o Eduardo Bolsonaro, que são senadores já há longa data. Primeiro tem aquele esquema das rachadinhas, portanto, que contratavam funcionários que eram pagos com dinheiro do Senado, supostamente, como se diz, mas que depois esse dinheiro tinha que reverter a seu favor uma parte. E este é um dos processos que está em andamento. Depois de agora, que se diz que a família Bolsonaro comprou mais de 50 imóveis com dinheiro vivo, isto dentro do Brasil configura em crime. Depois a questão dos crimes contra a humanidade, que, portanto, na altura houve muita guerra com o Moraes, que agora é o Alexandre Moraes, que era um dos ministros do Supremo, em relação àquilo que são crimes contra a humanidade, em relação à negação da pandemia por parte do Bolsonaro. O Bolsonaro foi condenado como tendo praticado crimes contra a humanidade no Brasil, nesse sentido, internamente. Esse processo também pode ser levantado. Depois tem outros processos pequenos, de pequena corrupção, que não estão provados em relação ao uso do dinheiro da pandemia. É claro que ele demitiu alguns ministros, estão sendo investigados, mas isso também pode chegar a ligar o presidente. Nós sabemos que na justiça tudo é possível. Então, eu acho que é isso. Um pouco mais de síntese, doutor, por favor. Sim. É isso tudo que preocupa o Bolsonaro, porque sabe que o presidente pode ir diretamente à cadeia, porque viu o seu antecessor a ser preso, entre aspas, quase injustamente. Matemulano, por favor, em forma de fecho também. Na verdade, não tenho muito a dizer, a questão de, como eu disse, é a cozinha interna brasileira. Portanto, eu não vejo qual é a relevância cá para mim que isso tem para aquilo que é a política internacional global, quer dizer, como é que isso se conecta com aquilo que está a acontecer no mundo hoje. Portanto, é mais ou menos um presidente preso, é a cozinha brasileira, não vejo com, quer dizer, aqui a pertinência de acrescentar naquilo que o colega já disse, praticamente, como sempre, né, apelar que os colegas, que os compatriotas fungurem maço, né, quer dizer, que abram os olhos, porque os truques, os focos, né, usado está cada vez mais sofisticado e ao mesmo tempo mais simples, banal, perceptível. Portanto, continuação de um bom fim de semana. Muito obrigado. Muito obrigado, Matemulano e Dr. Ngomane. Obrigado. É desta forma também que colocamos o fim a mais um debate internacional. Para a semana tem mais votos de um bom final de semana. Até lá.